Olá, meus amigos e amigas, muito bem-vindos para a nossa segunda aula aqui do nosso programa de Vivendo o Vinho, módulo 1, né, falando sobre o processo de produção. Na aula passada nós vimos sobre fermentação, todo o processo de produção, né, de como que se faz, como que se fabrica um vinho. E hoje nós vamos falar sobre os possíveis defeitos. Sim, meus amigos, sim, é possível sim você comprar um vinho no mercado em uma adega, ou até mesmo pedir um vinho em um restaurante, e ele vem com um certo defeito. Como assim defeito, Tânia? Quer dizer que eu peço um vinho tinto e na garrafa tinha um vinho rosé? Não, aí é um defeito de vazamento, não é defeito do vinho. Os defeitos no vinho, eles podem possuir, aqui eu vou falar 3 dos principais defeitos que podem ser encontrados dentro do vinho, né? Mas não se preocupem que não são todos os vinhos que são defeituosos ou que vêm com defeito, e não serão todos que vocês irão provar que estarão assim, né? Lembrando que para se identificar os defeitos é preciso provar bastante vinhos, né? Vamos falar do primeiro. O primeiro defeito que a gente pode encontrar em um vinho quando a gente acaba de comprar é um vinho que ele tem uma acidez muito alta. Como que essa acidez muito alta a gente sente lá na boca? Lá na hora que você coloca esse vinho na boca, né, em palato, você vai sentir ali na língua, lá no finalzinho, na parte de trás da língua. Você vai sentir a sua boca dando uma leve amarrada. Significa que esse vinho está com uma acidez muito alta. Às vezes pode ser que isso é uma característica do vinho. Alguns vinhos tendem a ter uma acidez um pouco mais alta, porém a acidez ela nunca pode ser muito alta a ponto dela cobrir, né, ou até mesmo dela esconder e mascarar as outras sensações do vinho, né, que seria o álcool, o tanino, né, e todo o equilíbrio, o corpo e tudo mais. Se você sentir puramente a acidez, é muito provavelmente que esse vinho esteja com defeito, né, mas vale sempre lembrar, se tiver um profissional ali na hora, pergunta, eu tô sentindo uma acidez muito grande, é normal desse vinho, né, se a pessoa for qualificada, né, se for um sommelier mesmo, ele vai te explicar do porquê dessa acidez, daquele rótulo específico, do produtor, assim, tal e tudo mais, e aí ele vai te falar, talvez ele até faça uma prova para saber se o vinho está ou não realmente com defeito, se é característica do vinho ou se não é. Uma outra, um outro fator que o vinho pode apresentar é um aroma, uma sensação de cozido. Essa sensação de cozido é realmente aquela sensação como se o vinho tivesse passado por uma panela antes dele ter sido engarrafado, né? Como se, nossa, esse vinho foi tirado de onde? Da adega ou ele veio da cozinha, né? Passou o vinho na chapa ali antes de ser servido na minha taça. Realmente ele é um aroma que ele é muito desagradável. Ele é um gosto no vinho que ele fica, realmente é um gosto insosso, né? Ele vai deixar sua boca com uma sensação muito estranha. É muito estranho. Isso aqui é devido a mau acondicionamento. Um outro terceiro fator é o famoso buchoné. Esse aqui já é um defeito que ele vem da rolha. A rolha, quando ela é feita de cortiça, 100% de cortiça, e ela não recebe tratamento, pode acontecer com que a rolha fique ou comece a ter a produzir um certo mofo, e esse mofo passa-se pro vinho, né, dando ao vinho alguns aromas muito ruins de se sentir, né? Falando inicialmente da acidez, por exemplo, no nariz, você vai sentir uma acidez muito grande que vai te lembrar a ácido acético, que nada mais é do que um aroma de vinagre. Isso acontece por duas formas. Uma, o vinho ele ficou mal acondicionado, né? Ao invés dele ficar deitado, onde o líquido entra em contato com a rolha para estufar e impedir a entrada de ar. Ou dois, o vinho ele foi aberto, né? Serviu lá uma taça e o tinto ele ficou por mais de 3, 4, né? 2, 3, 4 dias abertos. Então ele começa com o oxigênio mesmo, o próprio oxigênio começa a oxidar o vinho. Ou então, abriu o vinho, ele entrou em contato com o oxigênio, ele começa o processo de oxidação. Claro que você não vai sentir isso daqui ou isso daqui em 2 horas depois do vinho aberto. Não. Isso vai acontecer depois de 2, 3, até mesmo no 4º dia. Se não tiver aquele Vacovan, né, que você coloca no bocal da garrafa e ele tira todo o ar para fazer com que o vinho dure um pouquinho mais.
Então a primeira sensação de uma acidez muito grande é você sentir um aroma de vinagre no vinho, né? Geralmente o aroma ele ajuda a ter certeza, né? Ser certificado daquilo que a gente se sentiu no paladar. Por isso que é sempre bom trabalhar um com o outro, né? Ter os dois trabalhando em conjunto. O número 2 aqui, o fato do cozimento do vinho, ele se dá devido a mau acondicionamento. Então o vinho ele saiu lá do produtor, aí ele entrou lá no caminhão, aí ele percorreu lá, sei lá, 40 quilômetros, aí ele chegou lá no supermercado. Aí ele chegou no mercado. Aí você foi no mercado e comprou o vinho e trouxe para casa. Só que na hora que chegar em casa você sentiu que o vinho ele tava com uma aparência de cozido, ele tava meio estranho, tava meio esquisito. Se formos olhar todo esse processo aqui, né, vindo daqui para trás, vamos supor que o vinho ele foi produzido, ele entrou no caminhão, só que esse caminhão ele não era bem acondicionado, ele era apenas um simples caminhão. E na estrada, quando ele percorreu lá os 40 km, estava um verão de 35 graus Celsius. Então o que estava aqui, como que estava dentro do caminhão? Quente. Vamos supor que na hora que esse caminhão chegou no supermercado, as pessoas que tiraram as caixas de vinho do caminhão, deixou a caixa ali no estacionamento, tomando luz do sol. Vamos supor que algumas caixas estavam abertas, outras fechadas. A luz, o excesso de luz, seja natural ou artificial, pode acabar danificando o vinho. Né? Se for luz natural, por exemplo, a luz do sol, ela pode ajudar no processo de cozimento, porque além de luz, ele também tem calor, que ajuda a cozinhar o vinho. Então precisa ter muito cuidado na hora de fazer todo o transporte do vinho, né, para que ele não esteja com essa sensação de cozido. Ah, Antônio, mas como que eu sei que o vinho está cozido? Simples, você vai ter que abrir ele, servir lá uma tacinha para você e tirar a prova, né? Claro que você não vai simplesmente comprar dois, um você vai provar e outro você vai tomar. Não, compra um só. Que aí na hora que você abrir, que você sentiu esse aroma, você vai, não tava legal. No caso de supermercado, dificilmente você vai pegar o seu vinho cozido, vai voltar lá e eles vão fazer a troca para você. Muito difícil. Até porque geralmente no mercado ele não possui um profissional de vinho, não dá pra ter tido a prova ali, né? Às vezes pode acabar tendo, mas você sabe a diferença, você não sabe, mas o vinho tava assim, tava assado, né? Claro que o mercado vai sempre defender a teoria dele e você vai sempre defender a sua. Mas se for um caso de um restaurante, sempre vai possuir, né? Possa ser que sim, possa ser que não. Dependendo do restaurante, na maioria das vezes acontece de ter o sommelier. Esse cara, ele geralmente ele prova ou já provou todos ou quase todos os vinhos da carta e ele vai saber dizer para você se esse aroma é porque o vinho ele realmente estava com defeito ou se é uma qualidade que é muito parecida com o cozimento. Ele vai te explicar sobre isso. Se realmente o vinho tiver com defeito, o sommelier ele faz a prova, ele vai recolher esse vinho, né, vai te entregar um outro rótulo, até mesmo do mesmo vinho ou algum outro rótulo à sua escolha. E aquela garrafa ele leva para o produtor e ele resolve com o produtor, né, ou com o fornecedor dele para poder fazer a troca. Mas geralmente esse defeito de cozimento é por conta de excesso de luz, né, ou calor, né, geralmente vinho mal acondicionado. E por fim, o buchonné. O buchonné ele já vem da rolha. As rolhas, como elas são feitas de cortiça, se ela não receber um devido tratamento, pode acontecer que a rolha comece a apodrecer e esse mofo ela se transfere para o vinho, dando aroma muito ruim de chulé, mofo e, dependendo do caso, até de alguma coisa podre. Esse daqui, cara, você sente na hora que você abre o vinho, você vai sentir primeiro e unicamente no aroma. Sentiu isso daqui, cara, já é um grande risco. Aí você já pode fazer um teste, chama o sommelier, chama um profissional e verifica ambos para saber se o vinho tá ou não com defeito. Mas geralmente o buchonné, ele não tem dúvidas, né? Um vinho, o defeito ele é muito perceptível, ele é muito notável no vinho. Bom, amigos, essa foi a nossa aula sobre defeitos, né? Espero que vocês tenham gostado. E continuem atenção aqui, porque agora nós vamos para a nossa terceira aula.